Imagina daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, porque o tempo passa, se o Brasil ainda existir, o documento histórico em que consistirá o conjunto dessas listas do PSL, essas listas de protocolo, né? Cada parte nessa briga, o partido cindido correndo para entregar a sua, mostrando que tem maioria para formar a liderança. Você tem lista cada vez com deputados diferentes, em seguida um migra para outra, tem deputado do PSL com nome nas duas listas para se precaver, né? Não, quero ficar bem com todo mundo. É uma bagunça, mas que expressa a existência de um partido de aluguel. Quem podia prever algo diferente em relação ao PSL? É um partido de aluguel, naturalmente rachado, sem identidade, amorfo mesmo, a palavra é essa, sem nenhuma unidade, os parlamentares ali todos, com raras exceções, para ser justo, eleitos surfando a onda do bolsonarismo, exclusivamente eleitos como consequência da ascensão do Jair Bolsonaro. O mérito que tiveram foi de saber se associar na hora certa a esse projeto. Todos aqueles que se filiaram a esse partido de aluguel, associaram-se a esse projeto autocrático, claro, de poder do bolsonarismo, são responsáveis, ainda que agora queiram sair fora, são responsáveis pela depreciação institucional que esse arranjo PSL, partido de aluguel, representa. Vamos lembrar o seguinte, os Bolsonaro, a família Bolsonaro, sobretudo Eduardo Bolsonaro, que é o que me parece ser o símbolo do projeto de poder em termos de futuro, sabe, e por isso se sente traído, que essa turma do PSL só foi eleita em função deles, em função sobretudo do pai, né? E esse pessoal achava, do PSL, veja o caso da Joyce Hasselmann, que poderiam ter uma atividade independente, que poderiam se associar a esse projeto e lucrar com esse projeto e se eleger com esse projeto. Depois disso, tocando uma agenda própria. A Joyce Hasselmann, por exemplo, é muito significativa, ela não é a única, mas é significativa, achou que poderia dever ao bolsonarismo, se associar ao bolsonarismo e ao mesmo tempo se associar, manter relações com o João Dória e com o Rodrigo Maia. Isso é absolutamente impossível, essa é a razão porque ela está sendo fulminada nessa grande costura PSL. A gente não pode se esquecer do seguinte, pessoal, e isso me parece a coisa mais importante e está claríssimo agora. O bolsonarismo, o projeto de poder do bolsonarismo, que tem uma natureza autoritária, ele é familista. A Joyce Hasselmann é uma expressão disso. Há outros, Alexandre Frota, etc. E tá, outros virão, delegado Valdir. Familista. Só tem lugar ali para crescer, para triunfar, para quem tem sangue Bolsonaro. Para o presidente da República e para os filhos. Os outros, os que, por exemplo, agora nesse racha do PSL compõem no lado bolsonarista, terão votos, terão cargos, terão influência, desde que os seus pequenos projetos de poder não extrapolem aqueles do presidente e da família. Quem joga esse jogo tem futuro enquanto o bolsonarismo prosperar. Quem buscar independência vai se dar mal. O Eduardo Bolsonaro é o exemplo máximo desse... Ninguém representa melhor esse projeto de poder do que o Eduardo Bolsonaro, como eu disse. Vejam o grau de familismo em que consiste, em determinado momento, o pai, presidente da República, o pai, presidente, essa condição absurda, havia dito que caberia a ele escolher, como se fosse um príncipe, como se nós não tivéssemos na República, se gostaria de ser embaixador ou líder do partido na Câmara. É claro que escolheu ser líder do partido na Câmara, porque não tem voto. O Senado ainda consegue ficar de pé, não tem voto suficiente para ser embaixador. Então agora, uma vez líder do partido na Câmara, e me parece muito difícil, claro, pode ter a disputa pode se prolongar, pode ter outras brigas, pode ter algum grau de reviravolta, mas me parece muito difícil agora, olhando para frente, que ele perca o controle do partido, que ele perca a liderança do partido, que o bolsonarismo não triunfe sobre o grupo do Bivar, inclusive lançando mão, sejamos bastante francos, de intervenções da Polícia Federal. Quem vai comprar briga com essa turma nessa altura do campeonato para controlar um partido? Então me parece que o PSL, vitória do bolsonarismo, aos poucos deixará as mãos do Luciano Bivar e migrará para o bolsonarismo, projeto de poder bolsonarista. Não para construir um partido, Barão, pessoal, não acho que o bolsonarismo vai construir um partido com identidade, conservadores, nada disso. Querem meramente para uso do seu projeto personalista de poder, familista, um partido sem identidade, como o PSL, se não for o PSL outro, que tenha, portanto, a plataforma eleitoral formal necessária para disputar eleição e dinheiro.
caixa, fundo para bancar, porque no final das contas, projeto de poder custa caro. É isso que nós temos aí na ordem do dia. E esse assunto do PSL não é trivial, não é banal, porque é o partido do governo, ou era o partido do governo, né? E é um partido que está rachado. Se será possível cooptar boa parte daqueles que hoje estão do lado do Bivar com o passar do tempo, se alguém me perguntar se eu acho que sim, eu diria que sim. O poder da caneta do executivo e a força das redes sociais, aquilo que se é capaz de fazer, como se tem feito contra Joyce Hasselman, educa os covardes, minha gente. O Brasil ganha nessa história, viu? Não tendo um diplomata como Eduardo Bolsonaro em Washington. Pelo menos dessa vez a maioria, como você disse, o Senado se manteve em pé, Andreasa. Então, essa decisão do Eduardo Bolsonaro de Pelo recuar, menos por enquanto, né, Barão? Pelo menos por enquanto. Nessa questão específica.